Olá, boa tarde a todos. Estou muito contente de estar aqui, acho que é um momento super, hiper privilegiado, que é o de poder estar tendo notícias, né, do trabalho que vem sendo desenvolvido, né, nesse ano, né, desde que o programa começou. Então, assim, é um momento de muita curiosidade e é isso. Então, vou abrir a mesa, apresentando os integrantes. Adriana Pavlova, que vai apresentar Movimento de Thalia Rodrigues, Companhia de Danças na Maré, um estudo sobre o projeto de corpo criado pela coreógrafa a partir das operações estéticas e políticas de seu grupo na favela carioca. A Alice Tiberri Rende vai apresentar Movimentos Extraordinários, um acompanhamento de experiências que remodelam sentidos da deficiência e da habilidade. E o Bruno Jatobá Decave vai apresentar dispositivos personáticos, investigando a persona, os limites, o acaso, através de objetos manipulados em performance. Então, quem vai começar? Eu acho que seria interessante também vocês indicarem quem é que está orientando, porque é sempre mais uma referência, uma conversa. Eu sou orientanda da Alessandra Vanucci. É sua linha de pesquisa? Eu entrei pela linha 2. Uma questão, minha linha de pesquisa. Era um projeto para a linha 1, na verdade. Mas, enfim. Então, boa tarde, né? Essa minha pesquisa partiu do interesse de discutir trabalhos que desestabilizam separações entre um corpo normal e anormal, remodelando lugares ocupados e sentidos carregados por físicos que até então seriam considerados deficientes. Por isso, foram selecionados para esse estudo duas experiências de grupos em que portadores de diferenças físicas e sensórias se envolvem com modalidades cênicas fundamentalmente baseadas no trabalho corporal. Elas são oficinas de técnicas circense para deficientes, ministradas na ONG Circo Crescer e Viver, em parceria com o Gray Theatre de Londres, que serão analisadas a partir de registros videográficos, e oficinas de dança para pessoas com e sem deficiência, ministradas no Teatro Cacilda Becker por Teresa Takechel, diretora da Companhia de Dança Pulsar, nas quais a minha própria experiência de corpo participante também será colocada em questão. Um corpo que, apesar de preparado fisicamente, treinado em artes circenses e em dança, sente-se frequentemente incapaz de realizar as atividades sugeridas junto a tal grupo, apesar de nem elas mesmas serem propostas em termos de certo e errado. A primeira questão que surgiu a partir da observação destes exercícios, ensaios e também de montagens direta e indiretamente relacionadas a eles, foi considerar em que medida corpos diferentes em cena podem ou não deixar de tocar no tema da diferença em sua apresentação, já que inevitavelmente a presentificam. Na medida em que o instrumento usado para construir a representação é o corpo, ao observar um ator ou bailarino com alguma anomalia marcante, o foco de atenção vai, pelo menos em um primeiro momento, para o corpo fenomenal e não para a coreografia ou a figura dramática. Para pensar este ponto, podemos trazer a constatação de Erika Fischlicht, que caracteriza o teatro enquanto uma tensão entre real e fictício, ambos sempre presentes. O tempo, o corpo e o espaço são reais, mas há também a dimensão representativa que estabelece no palco um espaço cuja localização não está no mapa, uma persona que não é a mesma que os intérpretes adotam no seu cotidiano e uma duração que não coincide com o tempo de um relógio. Segundo a autora, em toda interpretação surge uma tensão particular entre o corpo fenomenal e o corpo semiótico, entre o real e o ficcional. Como Fischlicht ressalta, essa tensão não é exclusiva de encenações com físicos diferentes. No entanto, pode-se dizer que ela fica mais acentuada por eles. Concentrar-se na existência física não implica em esquecer completamente o signo que ela constrói em cena. Mas quando esse corpo é atípico,
a característica com a qual a plateia não está habituada, tem o poder de atrair e confundir o olhar, tornando o efeito de presença fenomenal inevitavelmente mais acentuado, difícil de ser lido e, na maioria das vezes, contrastante com as figuras dramáticas que normalmente se espera de um bailarino, um acrobata ou um ator, que usualmente são representadas por corpos considerados normais e que, mais que isso, tendem a ser tomados como modelo de almejada perfeição. As necessidades especiais são um desafio para a estética predominante da dança, que há séculos privilegiam o corpo perfeito e a movimentação fluida e harmoniosa. No entanto, no campo da dança contemporânea, diversas frentes de diálogo abriram-se para esta questão, elaborando propostas variadas. Dentre estas, duas nos interessam nessa pesquisa. Uma delas é virtuosa, acrobática e coreograficamente inovativa, a exemplo de companhias como a inglesa Canduco e a norte-americana Light Motion, que redefinem limites e possibilidades de um corpo diferente se mover de maneira dançante. A outra proposta é mais livre, pautada no contato e improvisação e, este, por sua vez, redefine aquilo que entendemos como dança. Essa linha encontra afinidade com o tipo de trabalho acompanhado no teatro Cacilda Becker, enquanto a primeira estabelece relações com o tipo de procedimento seguido no circo Crescer e Viver. A pesquisadora Ann Cooper Albright comenta em seu artigo Moving Across Difference, Dance and Disability, que companhias virtuosas, como a já citada Canduco, certamente ampliaram a noção de pessoas sobre o que é possível criar em dança a partir da deficiência, na medida em que estabelecem novas imagens de virtuosismo físico através de soluções coreográficas inusitadas, que derivam de corpos singulares. No entanto, não escapam da perspectiva de superação e virtuosismo, o que a autora relaciona com uma postura normativa indesejável, pois tende a ser associada à ideia de transcender a deficiência, subentendendo negatividade neste termo, através da performance. No entanto, neste tipo de trabalho, o foco é a superação dos próprios limites, como no caso de um bailarino que aprende uma técnica ou do circense que expande as possibilidades de seu corpo, e não a superação da deficiência em si. Por isso, o receio em relação ao virtuosismo apontado por Albright não me parece proceder nos casos em que um corpo anormal parte de suas próprias regras e características para a criação de movimentos inusitados. Eu queria aqui mostrar um vídeo de um bailarino que se chama David Toon. Ele trabalhou na Canduco, mas esse vídeo foi produzido por uma companhia inglesa que se chama Deviate. Eu não sei se o som tá legal. Tem som? Tem que aumentar aí. Não tá alto. Mas... bailarino, eu não sei tirar daqui. Bom, esse tipo de trabalho que ele faz é uma linha de trabalho que eu estou dando o apelido de virtuosa, porque ele, por exemplo, é um bailarino que sofre de lesões nos pulsos e nos ombros por causa desse tipo de dança que ele propõe, e que entra em contraste com uma linha que fosse mais baseada no contato e improvisação, que aceita melhor as características de cada corpo, né? Tem, aqui no Rio de Janeiro,
eu não encontrei uma companhia que tivesse esse tipo de trabalho virtuoso em dança contemporânea, mas várias experiências em artes circenses. Por exemplo, é o caso desse rapaz que faz parada de mão. Ele é cadeirante, nasceu com 5% de mobilidade nas pernas e reelaborou completamente a técnica que supostamente a pessoa tem que ter para conseguir fazer esse tipo de exercício através das regras do corpo dele, né? Aí, bom, na ONG Circo Crescer e Viver, um trabalho expressivo nessa linha vem sendo realizado. Foi da ideia inicial de oferecer oficinas de técnicas circenses para deficientes, ministradas em parceria com o Grey Theatre de Londres, no final de 2013, que resultou a montagem do espetáculo Belonging. Essa montagem estreou na Roundhouse de Londres em abril de 2004 e veio ao Rio de Janeiro em maio, como parte do 2º Festival Internacional de Circo, sendo apresentada na Cidade das Artes, e logo em seguida em São Paulo atingiu grande repercussão. Eu queria mostrar um vídeo desse espetáculo, que ele foi um resultado, uma das derivações da companhia, desse trabalho da companhia que eu estudei, mas parece que o vídeo não está funcionando. Hã? Como? Ah. VLC. VLC, tá. Para ver só um trechinho, na verdade isso é um documentário que o próprio festival fez sobre essa montagem, tá? Som? Não. Ah, bom, enfim. Você tentar aqui de novo? Eu não sei. Não, tem legendas. De repente não baixou com som. Não tem problema, é mais para ter ideia do... Mais para ter ideia do tipo de trabalho, do que não precisa do som. Mas, bom, essa menina na lira cega, por exemplo, todas as pessoas que participaram dessa montagem têm algum tipo de diferença, tipo de debilidade ou física ou sensória. Esse rapaz, um deles usa prótese, que é o que está no trapézio, e o outro é surdo. Metade do elenco dessa montagem é brasileira, aqui do Rio, que participou dessas oficinas no Circo Crescer e Viver, e a outra metade é inglesa, que veio devido a essa parceria. Aí, esse é o Vinícius Dalmans, é o diretor artístico. Enfim, aí eu vou tirar aqui, já deu para dar uma ideia. Essa linha de circo... Desculpa, eu tô falando muito rápido, enfim. Essa linha... Hã? O vídeo? Ah, tá. Estava acelerado, mas a gente viu rápido. Enfim, perdão, pessoas, mas, enfim. Bom, basicamente eu cheguei eu falei desse tipo de trabalho virtuoso que aqui no Rio eu encontrei em circo. A outra linha de trabalho, que é mais pautada no contato e improvisação, não entra a questão do virtuosismo nem a questão da superação, já que é uma redefinição da própria ideia que se faz da dança profissional. O contato e improvisação fez com que os coreógrafos expandissem as fronteiras que definem o que é digno do palco e, com isso, quem é digno dele. O interesse em procurar alternativas para o esquema hierárquico das estruturas que organizam o balé e a dança moderna americana pavimentaram um caminho para uma dança que trabalhasse com pessoas, independente de seu tamanho, medida, constituição física, flexibilidade e idade. Movimentos criados, encontrados ou da vida cotidiana passaram a ser considerados formas válidas de expressão de si, o que possibilitou o esfumaçamento das barreiras entre quem podia e quem não podia dançar. No Rio de Janeiro, a Pulsar é uma companhia que se apropria de exercícios de consciência corporal e de contato e improvisação e, através da busca pela criação de movimentos autênticos com grande potência sensível, participa deste processo de ampliação das fronteiras daquilo que entendemos como dança e como corpo dançante.
Nos espetáculos da companhia, há a marca do jogo, da performance e da livre estratégia. Na montagem indefinidamente indivisível, este aspecto se torna ainda mais vibrante. O uso de balões de ar neste processo investigativo permitiu que o corpus experimentem a imprevisibilidade e a transformação do movimento, o risco do erro e o exercício de ressignificá-lo para transformá-lo em uma nova forma de acertar. Aí eu queria mostrar, finalmente, um último vídeo, que é um trabalho completamente diferente desse outro, mais pautado no jogo e no contato e improvisação. Tá travando? Enfim, só para ter uma ideia do tipo de trabalho. Então. Aí, para concluir, assim, eu queria colocar que o contato... São dois trabalhos bastante diferentes. Um vai por uma linha mais virtuosa e técnica, o outro pela linha do contato e improvisação, que não necessariamente não é elaborado, pode ter sequências muito difíceis de execução complicada, que partem também da descoberta do movimento, né? Autores como Albright e Peter Coopers demonstram receio em relação ao treinamento de artistas especiais, na medida em que isso pode ser visto como uma tentativa frustrante de superação do handicap, ao invés de assumi-lo para poder aproveitar seu potencial questionador e transformativo. No entanto, nos casos circenses, acima comentados, ou na dança da pulsar, submeter-se a um treinamento significou apenas apropriar-se da liberdade de controlar e transformar o próprio corpo através do movimento. O treinamento, assim feito, não seria a tentativa de superação de um handicap, e sim a criação de uma nova diferença. O pé da bailarina, a flexibilidade do contorcionista, a força e agilidade de um acrobata, sejam seus portadores considerados deficientes ou não, são características anormais, uma modificação do corpo que depende da predisposição física e do treinamento do indivíduo. É neste ponto de transformação e reconstrução de um corpo, de diferentes modos, em diferentes lugares e através de diferentes técnicas, que busco inserir essa pesquisa como parte do processo de relativizar a divisão entre corpo normal e anormal. Naturalmente, haverá o cuidado de não ignorar a dimensão em que a deficiência pode representar uma dificuldade diária enfrentada por seus portadores, mas de jogar com seus contornos, entender e questionar os modos como ela é constituída e associada a ideias negativas de falta, incompletude, incondizência com uma suposta e almejada norma. Nessas experiências, nas quais os corpos criam um universo autônomo a partir de características que lhes são próprias e particulares, novas regras de convívio são criadas e, quando entram em cena, compartilhadas com a potência de, para além do universo ficcional, irromper lampejos de inquietação, constituídos pela presença de físicos que fogem à apreensão comum, que requerem novas regras estéticas e sociais para que se possa aprendê-los.
A anomalia em cena tem um poder transformador que pode trazer uma grande reconfiguração no modo como olhamos, concebemos e organizamos nossos corpos no século XXI, pois o palco é um espaço privilegiado para experimentar e instaurar novas possibilidades de vivência. Obrigada, Alice. Então, vou passar a palavra para a Adriana. Gente, obrigada. Primeiro, boa tarde. Queria falar sobre o seminário, agradecer a Tereza, que foi incansável, né, assim, que ficou aqui o tempo todo e que organizou super bem. A Amanda também. Falar que foi um lugar da gente aprender muito, escutar muito esses dias, e agora a gente está aqui desse lado, né? Eu estou assim, um pouco tensa, um pouco nervosa, como os meus colegas, mas é um outro lugar, né, que a gente está aprendendo como pesquisador, né? Então, acho que é super bem-vindo a gente estar aqui testando com vocês, então, nessa troca. Eu, como sou jornalista, eu gosto de falar muito, então vou fazer um preâmbulo antes de entrar na pesquisa, até para localizar de que lugar a gente está falando, né? Que programa é esse, o que aconteceu até agora e tal. A gente, como primeira turma desse programa de pós-graduação de arte da cena, a gente está tendo a chance de estar muito junto com os professores, com esse... Então, acho que é muito legal essa experiência para todo mundo que está aqui como aluno, essa troca. Então, acho que a gente... Importante salientar isso para o público de uma forma geral, para as pessoas que estão interessadas em entrar num programa. Não sei como é que vai ser ano que vem, mas esse ano a gente conseguiu caminhar muito junto. Assim. Eu vou botar óculos, porque eu sou uma pessoa um pouco mais velha. E aí posso falar um pouco do meu percurso como pesquisadora dessa transformação que eu vejo que está acontecendo comigo, né? Eu sou uma jornalista, escrevi em cadernos de cultura durante muitos anos, e mesmo escrevendo no jornal, sempre consegui ter um lado pesquisadora, mas sempre muito calcado em entrevista, em depoimento, né? Eu fiz uma bolsa do Rio Arte no final dos anos 90, no calor dos anos 90, para estudar a dança contemporânea carioca, fiz mais de 60 entrevistas. E aí fiz uma grande reportagem, é um livro não publicado, mas espero um dia conseguir publicar, mas fiz uma grande reportagem. O que eu percebo agora, que é uma transformação muito interessante, é do meu diálogo agora com a teoria, e quanto que isso está transformando o meu olhar e o meu olhar como jornalista, né? Isso eu acho muito interessante, muito vivo, muito assim, recompensador desse período todo. E aí tem um lado prático também. A Lívia está aqui, a Leonora está ali. Eu esqueci de falar que a Leonora é a minha orientadora, a Leonora Fabião. Eu sou da linha teórica, mas comecei a fazer aulas práticas e, de repente, me vi fazendo arte. Eu, né, que sempre falava, não, eu não sou artista, mas estou ali fazendo, e quanto que isso pode revigorar e fazer refletir mais na hora de eu pensar a teoria, tá? É outro ponto. Outro ponto também é essa chance de a gente sair para o mundo, começar a mostrar nossas pesquisas. Nesse ano, acabei me organizando para ir para o ANDA, que é a Associação de Pesquisadores de Dança, que é uma divisão assim, da Abrace e tal. Foi o terceiro congresso, e aí me fez apresentar o programa. Eu fui como ouvinte, apresentei o programa e tive lá escutando e vendo o que as pessoas estão fazendo. Tive no seminário da Angel Viana na semana passada, apresentei um primeiro estudo, também foi um desafio, mas também foi bastante bacana. Então, a importância de a gente estar começando também a rodar esse circuito, né, que não deixa de ser um circuito, né, de saber o que as pessoas estão pensando, participar com outro olhar. E aí, acho que eu falei tudo o que eu tinha que falar aqui antes de começar na minha pesquisa em si. Eu ia fazer o inverso, mas antes de eu explicar, eu vou fazer também um pouco diferente do que os meus colegas fizeram. Eu vou fazer um mapeamento do que como andou a minha pesquisa, essa
primeiro tempo do que apresentar um trabalho em si. Então, vão ser fragmentos dos meus estudos. Então, só para clarificar do que eu estou falando, a gente vai começar com o vídeo do Pindorama, que é o último espetáculo, é um trechinho, o último espetáculo da Lia Rodrigues, que estreou lá na Maré, que é o lugar onde eu estudo, né? Que aí vocês ficam com isso na cabeça e vai facilitar né, entender do que eu estou falando. Então, eu fiz questão, eu ia passar no final, e resolvi inverter, porque é desse chão que eu estou falando. Esse é o Centro de Artes da Maré, que é onde a companhia hoje ela está sediada, e é esse chão ali que a gente está vendo, totalmente irregular, totalmente esquisito, que não é um chão comum para a dança, que eu vou falar. Então, eu vou começar aqui falando, dando uma localizada no meu trabalho, né, que tem como proposta investigar qual é o projeto de corpo apresentado pela coreógrafa Lia Rodrigues em seus espetáculos depois da mudança de sede de sua companhia, em 2005, da Zona Sul do Rio de Janeiro para o Complexo de Favelas da Maré, que é um conjunto de 16 comunidades com 132 mil habitantes na zona norte da cidade. A análise
será feita de forma cronológica a partir do mapeamento entrelaçado das operações políticas e estéticas da companhia com a Maré, nesta singular via de mão dupla que se estabeleceu desde que o grupo de dança contemporânea, fundado em 1990, passou a atuar ativamente na região, criando ali todos os seus trabalhos desde 2005 e tendo como mediador a Rede de Desenvolvimento da Maré, a Redes, né, que é uma organização de sociedade civil de interesse público, uma OICIP, fundada por moradores e ex-moradores da Maré. Eu tenho como hipótese que, ao transferir para a Maré, ao se transferir para a Maré, deixando a Zona Sul do Rio de Janeiro, a Companhia de Dança da Lia Rodrigues passou a exibir em seus espetáculos um novo pensamento de corpo, nascido da experiência diária neste novo chão e com a sua população. Novas operações políticas e estéticas vêm sendo construídas pela ação da coreógrafa e de seus bailarinos na região. Seguindo a leitura da pesquisadora Leonora Fabião, em texto de 2011, é possível dizer que a presença do grupo vem promovendo uma redistribuição do sensível, criando uma nova cartografia artística e social na cidade. Juntos, Redes e Lia Rodrigues, Companhia de Danças, inauguraram em 2009 o Centro de Artes da Maré. Aí vocês lembrem desse nome, que eu depois vou falar várias vezes, que é a sede do grupo e da Escola Livre de Dança, que oferece aulas para a comunidade e também é palco de uma série de eventos de arte e cultura. Também é no Centro de Artes da Maré, que desde 2012 funciona o Núcleo 2, Grupo de Formação de Jovens em Dança, fruto da parceria da Redes com a Companhia da Lia Rodrigues. Desde que chegou a Maré, o grupo de Lia Rodrigues criou todos os seus espetáculos ali. Se Encarnado, de 2005, mostra o impacto da chegada na favela, apresentando um corpo imerso em sangue feito de ketchup, a trilogia Pororoca, que é de 2009, Piracema, de 2011, e Pindorama, de 2013, aparentemente exibem outras implicações e relações com o local em que os trabalhos foram gestados. Então, vou apresentar agora um mapeamento do que eu fiz até outubro de 2014. Né? Eu fiz para fazer um histórico das relações da Lia Rodrigues Companhia de Dança nesses 10 anos lá na Maré, eu saí em campo, né, na própria Maré. Né? Então, primeiro, eu escutei, eu participei, fui ouvinte de uma conversa da Lia Rodrigues com a Silvia Soter, que é a dramaturga da companhia, na temporada do Pindorama na Maré, porque foi uma sorte, durante esse ano eu pude ver a estreia de um espetáculo, né, lá na própria Maré. Eu fiz também pesquisa de declarações e entrevistas da Lia e da Eliana Souza Silva. Eliana é uma figura muito importante nesse processo da chegada da Lia na Maré, porque ela é uma pessoa que sempre foi muito ativa politicamente dentro da Maré, de Associação de Moradores primeiro, e depois fundou o SEASME, que era a ONG que numa divisão, depois se tornou a Redes. E a Eliana foi quem convidou a Lia, através da Silvia Soter, para a Lia e a companhia irem para a Maré. Eu fiz entrevistas com a Amália Lima, que é a bailarina que está há 15 anos no grupo, há mais tempo, que participou dessa chegada lá na favela, com a Mayra Gabriel, que é a coordenadora executiva do Centro de Artes da Maré e de gestora de projetos da Rede, e com 3 integrantes do Núcleo 2. E aí, eu descobri a potência do Núcleo 2, que é esse núcleo com jovens que estão lá formando, que era uma ideia desde sempre da Lia. A Lia fala que, para ela, a formação é muito potente, é muito importante. E aí eu descobri como realmente, assim, entrevistando as integrantes do grupo, eu percebi como que realmente ali dá para ver a intensidade da presença da companhia naquele local, né? E a importância do Centro de Artes da Maré, que é um projeto da companhia junto com a Redes. E aí eu vou ler um trechinho aqui que eu escrevi para um dos trabalhos, para dar
uma ideia disso. Atualmente, o Núcleo 2, que envolve 19 jovens, é um potente espaço de criação de novas subjetividades e identidades, contribuindo para a construção de uma outra representação da favela, para além das ausências mais visíveis. Estou citando aqui os pesquisadores e geógrafos Jailson de Souza e Silvio Jorge Barbosa, que falam de olhar para a favela não pelo que você acha que está faltando, mas o que ela realmente tem, né? E, seguindo o pensamento da Eleonora Fabião, em texto já citado, usando o conceito de Jacques Rancière, é no Núcleo 2 que percebe-se com mais clareza a redistribuição do sensível promovida pela Lia Rodrigues na Maré. E aí eu vou ler 2 depoimentos para vocês dessas 2 falas das entrevistas com as integrantes do Núcleo 2. Uma delas falando: é muito interessante como esse espaço é importante para a Maré, dentro da Maré, e como passou a ser importante para a cidade. A Lia fala muito sobre a importância dessa conexão entre Zona Sul e a favela. Às vezes, a gente vê mais pessoas de fora do que da Maré, mas eu acho que isso está sendo alcançado. O Centro de Arte tem vários projetos. Aqui é muito amplo, é um espaço onde mergulhamos em arte. Às vezes, a gente pega a bicicleta para divulgar os espetáculos que estão em cartaz aqui. A gente vai tentando fazer essa conexão, esse relacionamento com a comunidade. É devagarinho, aos pouquinhos, um passo de cada vez. A gente está conquistando a comunidade, quebrando isso que pobre não tem cultura. E uma outra fala de uma outra integrante do Núcleo 2. Hoje em dia, eu não vejo mais a arte como uma coisa supérflua. Para mim, é tão essencial quanto a educação e saúde. Inclusive, as 3 coisas estão super ligadas. É no Centro de Arte da Maré, e o Centro de Arte da Maré tem um papel fundamental, que não é só de oferecer aula para a comunidade, mas é de você fixar essa importância de ter arte na vida. O Núcleo 2, só para fechar essa parte do Núcleo 2, se apresentou na França, em 2013, num projeto de intercâmbio com o Teatro Jean Villard, que é produtor também da Companhia da Lia. Então, eles estiveram lá, tiveram a chance de viver essa experiência lá no Núcleo 2. E também, esse próprio Núcleo 2 dançou um trecho de um espetáculo muito importante da Lia, que é dos anos 2000 e tal. Então, tem uma ligação muito grande, muito estreita com a companhia, e, para quem se interessar, amanhã eles estão em cartaz lá na Maré, fazendo também uma parceria com uma instituição francesa, mas parece que é só um dia. Lá à noite. A Lídia está aqui, ela foi bailarina da Lia, é professora da escola da faculdade de dança da UFRJ, e ela acompanhou muito, porque ela foi uma das ensaiadoras do Núcleo 2. Então, a que horas, Lídia? Às 8. Então, é muito emocionante de ver como o trabalho repercutiu assim, no corpo desses jovens. E aí, os conceitos importantes, além dos que eu já citei, eu vou ter que ser rápida, porque eu sei que eu já estou estourando, a ideia do novo carioca, que é um termo cunhado por Jailson Souza e Silvio Jorge Barbosa e Marcos Faustino em livro homônimo. Eu falo que a Lia, desde o começo do meu projeto, ela seria uma nova carioca, que é um sujeito com mobilidade para circular nos diversos territórios urbanos, produzir experiências que envolvam atores de diversos lugares, valorizar e legitimar as diferenças, legitimar as diferenças, o direito à autenticidade e a importância de defender a igualdade e dignidade humanas. Outros autores que eu trabalhei nessa parte foi Pierre Bourdieu, o Didier Huberman, a Sully Ronick, o Guattari, o Denis Guénon, e uma tese que eu achei uma dissertação quentinha, que saiu do forno esse ano, da Isabela Porto, que é sobre o Centro de Artes da Maré. Então, para mim, foi muito bacana. Além de literatura mais antiga sobre a Lia, que é a Dani Lima, né, que fez um livro de dissertação sobre um espetáculo, o Aquilo de que Somos Feitos, espetáculo de 2000, e os textos da Silvia Soter, que é a dramaturga da companhia.
E o segundo trabalho, que eu agora vou rapidinho terminar aqui, ele foi... aproveitando que o Pindorama estava em cartaz, eu mergulhei na questão do espectador de Pindorama, né? Porque o espectador tem um lugar muito especial, né? Acho que vocês conseguiram ver aqui, principalmente na terceira parte do Pindorama, que é tudo muito próximo do corpo do espectador, né? Ali tem uma presença realmente muito grande. Então, eu faço, então, uma minuciosa descrição do espetáculo e como se dá a relação do espectador com ele, já que ele está fisicamente próximo, em alguns casos, dentro da cena, e traz paralelos com aquilo de que somos feitos, que é o trabalho marco, que eu considero marco da Lia, de 2000, que faz toda uma mudança no modo dela de operar com a dança. E aí eu tenho uma ligação muito forte entre esses dois trabalhos, e por causa de ligações fortes com a performance, a imprevisibilidade e o chamamento do espectador para se posicionar, né? E ainda cito a forte influência da Lygia Clark nas duas peças, usando a Sueli Ronick como a teórica para falar, para apresentar a artista. Os instrumentos teóricos foram as leituras de performance guiadas pela Eleonora, e também usei textos de teoria do espectador com autores como Flávio de Grange, que é um texto muito bom da Sala Preta, e o Jacques Rancière. Para o segundo semestre, né, só para os próximos passos, com a ajuda das leituras do semestre, nas aulas da Eleonora, da Tereza e da Alessandra, meu foco agora é estudar as implicações do chão da maré no corpo dos bailarinos da companhia, né, usando autores que pensam o corpo, a performance e a dança, além das dinâmicas de arte e vida. Outra ideia recente, que nem a minha orientadora sabe ainda, é tentar mergulhar na experiência de Hélio Ticica na Mangueira, para ver se existe, como tem a ligação do Hélio com a Lígia e a Lia com a Lígia, se existe alguma conexão possível de pensar na experiência do Hélio na Mangueira e na experiência da Lia na Maré. Gente, é isso. Obrigada. Obrigada, Adriana. Passo, então, a palavra para o Bruno. Ele me assegurou que a pantomima dessas marionetes lhe dava muito prazer, e não deixou de ressaltar que um bailarino, querendo aprimorar-se, poderia aprender muitas coisas com elas. Assim, todos os membros são, como deveriam ser, pesos mortos, meros pêndulos, e seguem simplesmente a lei da gravidade, um dom valioso que se procura em vão na maior parte dos bailarinos. A noção do ator marionete foi proposta por Heinrich von Kleist em seu manifesto sobre o teatro de marionetes, em 1810. Segundo Kleist, o ator marionete estaria desprovido de toda e qualquer imperfeição nos seus movimentos, pois estaria sujeito apenas às leis da gravidade, com seu corpo oscilando como pêndulos. Assim, Kleist abre uma possibilidade para as artes cênicas com a introdução do universo das formas animadas. A marionete torna-se um dispositivo para o aperfeiçoamento de atores e bailarinos. Então, pesquisar essa relação com a física seria a proposta inicial do meu projeto. Mas, durante o primeiro ano de pesquisa, aconteceu uma quebra. Ela toma um rumo diferente. Surge a ideia do ator marionete como um dispositivo que permitam a quebra da persona durante a performance.
eu crio assim uma série de objetos que chamo de dispositivos personáticos, que aliás esse nome está sendo mudado Hoje. e agora, ultimamente, depois dessas aulas da Eleonora e da Lívia e tudo, e até a, não sei o teu nome, mas a objeção. Então eu vou pegar um nome mais poético, que eu vou falar agora, objetos de encontro. Muda um pouquinho. Eles são construídos de forma que possibilitem estar à escuta dessa naturalidade do objeto e como esta naturalidade afeta as relações da tríade. A tríade sendo o propositor, o marionetista, o objeto ou a marionete e o participante, o espectador, no momento da performance. A correspondência em que se mostra do si e o que pensamos que mostramos, essas duas coisas são iguais? Existe um distanciamento entre o que se pensa que se faz e o que se faz realmente? A relação com o outro, com o objeto, é unilateral? Seria mão única? Criar objetos que evidenciem essa dissolução, objetos que penetrem nesse entre-espaço do indivíduo e o outro. Esses objetos serão dispositivos, podemos dizer, que possibilitem a quebra da persona em sessões de performances. Esses dispositivos personáticos, de personas, esses objetos, serão úteis para o conhecimento do ser humano, para o descobrimento de um ser mais consciente. Um outro tema que se torna necessário é investigar o conceito do Multiplex Code, de Richard Schechner. Na introdução do livro Performance como Linguagem, de 2002, o autor Renato Cohen fala sobre a dificuldade no processo de pesquisa de descrever uma performance por ser um resultado de uma emissão multimídia. Drama, cheiros, imagens, sons, tatos. Aliás, eu vi o Pindorama agora pela primeira vez, um vídeo do Pindorama, e eu vi até a metade, eu não quis ver mais, porque a minha imagem, a minha memória era do Pindorama que eu vi lá na Maré. É uma coisa totalmente diferente, não tem nenhuma, é como se fosse um outro espetáculo. Aqueles corpos dos bailarinos chegando perto, empurrando com aquelas bolhas de água, com aqueles baldes, aquele cheiro, aquele vento que batia na nossa face durante o espetáculo. Era uma coisa única. Como é que a gente vai poder transmitir esse multiplex code com esse vídeo? Então, esse multiplex code irá provocar no espectador uma emissão que é muito mais cognitosensória do que racional. Segundo Cohen, para uma conceituação maior da performance, lidamos com problemas fundamentais. Um deles seria a dificuldade de falar-se sobre algo que não se presenciou, extensível a qualquer análise da arte. No caso da performance, estamos lidando com esse multiplex code, ou multiplex focus, como o Schechner está mudando. O multiplex focus estaria também relacionado com o espectador, o toque de um com o outro, aonde você vê, se você está vendo um canto da cena, o outro canto da cena, seria uma emissão,
absorção cognitossensória diferente. Então, esse espetáculo estaria lidando com muito mais coisas do que um vídeo pode mostrar, uma foto. Então, Cohen completa dizendo que o uso do Multiplex Code vem a ser o sinal captado a partir de uma emissão multimídia, reforçando o efeito de ressignagem. São vários signos. Sendo assim, nessa curta exposição, eu proponho entrar no Multiplex Code com uma demonstração do objeto de encontro, o dispersona, reflexos e encontros. São luvas e espelhos que alteram o sensório. Esses são 2 espelhos de 25 por 18 centímetros colados em 2 compensados, onde luvas de trabalho são presas. Esse aspecto de usar luvas de trabalho é muito importante, porque a gente está pegando coisas vivas, coisas que são utilizadas no trabalho. A performance, a arte seria um trabalho. Eu não dissocio o aspecto de estar trabalhando como se fosse numa fábrica ou um artesanato. A gente está lidando com coisas que precisam ser elaboradas, precisam ser lapidadas. Então, a performance acontece quando uma pessoa do público se senta na cadeira em frente ao artista que está manipulando os espelhos. O resto do público observa de longe a situação. O contato se dá artista-pessoa do público na primeira etapa. Depois, os espelhos são abertos e entram, talvez, como intrusos na relação. Estes começam a ser manipulados de diversas maneiras pelo artista, manipulador, proporcionando visões do self da pessoa, que por ora inusitadas, íntimas, olhares de vários eus, olhares da própria pessoa olhando a própria pessoa. O manipulador artista aparece também nos reflexos estremeados como com a pessoa, estes selves desconhecidos. Um universo vasto a ser experienciado que envolve a consciência do corpo, a cabeça, nesse caso, desses objetos espelhos, através da visão de imagens refletidas em espelhos gêmeos, manipulados, infinitos, que se multiplicam. O conceito de liminaridade de Turner se faz presente nesse trabalho, pois estamos investigando os limites do nosso corpo, a partir da visão dos limites da cabeça, chegando a uma consciência do seu volume, assim com a descoberta daquilo que não é visto, o que é suposto pela mente, através de todos os anos, daquilo que nosso corpo representa para si, se confronta com o que é experienciado no aqui e agora. Um outro aspecto que eu viso frisar nesse trabalho também é o aspecto da manipulação, pois eu trabalho com manipulação de marionetes e seria expandido, essa manipulação está sendo expandida para objetos de relação, esses objetos de encontro. Então vamos agora à performance. Eu tenho 5 minutos, não tenho, Lívia?
Obrigada, Bruno. Eu vou logo abrir para as perguntas, não vou fazer pergunta, vou só fazer um breve alinhavo dos 3 trabalhos, enfim, destacando, fazendo um pequeno percurso entre eles, porque imagino que todos tenham muitas perguntas e curiosidades para fazer, né? Então, enfim, partindo do título, né, Imagens Corpóreas, o que me chama muita atenção nessas 3 falas, né, de alguma maneira, é que tudo dança, né, tudo se movimenta, tudo muda de lugar, né? E esse mudar de lugar, ele traz algo que é muito importante, que a Adriana reforçou bastante, né, que é a ideia de chão, né? Então, acho que foi muito interessante o Bruno ter começado com o texto do Kleist sobre o teatro de marionetes, e fazendo essa ligação, né, entre marionete e as leis da física, né? Enfim, o peso, né, como tornar-se um corpo leve, né, enfim, de alguma maneira, como escapar a essa lei, né, que nos determina de forma tão insubversível, né, que é a relação com a lei da gravidade. E aí então esse chão, né, de alguma maneira, né, de onde nós partimos, né, sobre o qual os nossos corpos se erigem, se transformam, né? E eu acho que também um outro lugar comum, no bom sentido, dessa combinação aqui dos 3, né? E que eu acho que o trabalho do Bruno, né, mostra de uma maneira bastante inequívoca, é esse atravessamento pelo outro, né, pela diferença. Quer dizer, aquilo que nos devolve em espelho justamente aquilo que não somos, né, como parte do processo de conhecimento, né, de experiência de si, né. Então, acho interessante pensar nessas mudanças de código, né, nessas mudanças de ponto de vista, né, quer dizer, o mesmo que a Adriana falou né, sobre a representação da favela, né, o comentário do Jailson, né, se não me engano, quer dizer, olhar para a favela não pelo que falta, né, mas pelo que ela tem a oferecer, né. Eu acho que o mesmo a gente pode pensar nos corpos diferentes, né, nos corpos deficientes, né, quer dizer, né, olhar para eles não pelo que falta, mas pelo que eles nos têm a oferecer, né. Então, eu acho que foi esse alinhavo, né, dessas geopolíticas e corpopolíticas, né, que estão aqui em jogo, e que eu passo, então, a palavra para vocês, para perguntas. Muito obrigada a todos pelas falas e tudo. Obrigada, professora Lívia. É muito gosto realmente de estar aqui, de ver o trabalho ganhando essa forma momentânea, agora de a gente poder conhecer esse momento da pesquisa. Tá? Muito lindo, as cores estão lindas. Então, eu queria colocar algumas perguntas, não são perguntas, senão comentários para a gente poder seguir desenvolvendo um pouco o raciocínio. O primeiro deles é sobre assim, como que você vai administrar, ou você tem administrado essa questão da nomeação desse grupo com o qual você está trabalhando, né? Na sua fala apareceu diferente, típico, atípico, então eu fui colocando do lado, quando alguma coisa me aparecia, normal, anormal, singular, específico, especial, deficiente, eu botei eficiente, virtuoso. Então, eu gostaria de escutar um bocadinho sobre como você está administrando
Isso, essa questão que deve estar assim, deve ser um ponto nevrálgico mesmo do teu pensamento, que eu vejo muito para virtuose, ficando nessa coisa para virtuose, o contato com a improvisação, como que você vai administrando isso, mas eu acho que mesmo no pensamento sobre o modo de nomeação de tudo isso com o qual você está, que você está trabalhando, então vai ser muito interessante. Então, eu gostaria de te ouvir dentro dessas possibilidades aqui. Adriana, eu gostaria de te ouvir, isso nunca te perguntei, mas te ouvindo agora, eu tenho vontade de te perguntar. A orientadora nunca perguntou. Eu nunca perguntei, mas eu gostaria, porque é a companhia de danças da Léa Rodrigues, né? Danças no plural. E a gente sabe, assim, a força coreográfica que está aí investida em todos esses trabalhos, mesmo que haja uma aparente não coreografia acontecendo, né? Então, eu queria te perguntar sobre isso, sobre as palavras ou as noções de dança e de coreografia dentro da cena propriamente dita e da cena expandida que você mapeia, que você cartografa, investiga na Maré. Dessa bocadinho sobre dança e sobre coreografia. E aí, Bruno, também fico te ouvindo, muito interessada, né, nessa passagem dos dispositivos personáticos para objetos de encontro, essa sua nova opção ali, né, diante das conversas que você vem tendo conosco, já tem aí um ano quase, já tem um ano quase. E a minha pergunta para você é assim, o que acontece nessa passagem, na tua sensibilidade, na tua percepção, no teu estudo, do marionete para o objeto? Eu não vou nem colocar muito palavra em cima disso, porque eu realmente gostaria de te ouvir. O que acontece nessa nova pegada, nessa nova possibilidade de lida com a matéria? Gostaria de te ouvir a respeito disso. Com a matéria vai matéria, né? Então, é isso. Eu começo? Tá. Bom, para pensar, o termo que normalmente se usa nos grupos que eu estou pesquisando, quando vão divulgar o trabalho ou chamar pessoas para se agregarem ao trabalho, é deficiência. Oficina de circo para deficientes, oficina de dança para deficientes e não deficientes, por exemplo. Mas, no convívio com esses grupos, se usava muito a palavra diferença. E foi daí que eu trouxe essa palavra para a minha escrita. Outra palavra que aparecia era singularidade, também. Principalmente nas oficinas de dança. No circo, existia um receio maior, assim, em usar a palavra deficiência, que eu não sei se é esse o motivo, mas o circo americano, por exemplo, tinha muita questão do freak show. Então, se você coloca um corpo que seria considerado objeto, fazendo circo, eu não sei se poderia trazer esse ranço, assim. Então, havia um cuidado em evitar falar qualquer coisa, na verdade, que eu não queria que fosse a minha postura na escrita. Tinha vezes que normalmente se fala deficiência mesmo, e eu acho que isso às vezes é até uma postura por exemplo, o grupo de surdos, às vezes eles são políticos em falar assim, deficiência, e deficiência não tem tão sentido ruim. Mas essa variação das palavras, porque ainda não está definido exatamente o termo que eu vou usar, né? É porque os grupos usam palavras muito diferentes. Então, eu fui apropriando, e a bibliografia que eu leio, normalmente em inglês, fala disability. Então, eu não sei se eu queria... E a maioria desses livros buscam desconstruir a disability. Então, não sei se seria uma palavra apropriada para eu usar. E eu gosto dessa ideia de usar as palavras que as pessoas envolvidas usam. Mas são muitas. E, dependendo do momento, o sentido muda um pouco. Então, me falta, na verdade... Esse está sendo o momento de estabelecer isso. Eu tenho pensado em como usar o termo, mas ainda não está claro mesmo, por isso que eu fico variando. Aí está.
Pode ser, transitar. Interessante. Claro, tá. Sim. Sou eu, né? Então, dança e coreografia. Vou ser super honesta, eu nunca pensei nesses termos, né? Se é o momento de eu dizer isso. Agora eu vou refletir se eu tenho que explicar o que é uma coisa, o que é a outra. O nome da companhia de Lia Rodrigues Companhia de Danças é o nome dos anos 90, né, de quando a Lia montou, que tinha um pensamento, né, a gente pode dizer que é uma fase muito diferente, né, do trabalho da Lia. A Lia, no começo do trabalho dela, tinha uma coisa muito ligada ao Brasil, um jeito de dançar temas muito brasileiros, né, a macunaíma, uma coisa de parlendas, mas, mesmo assim, sempre um corpo um pouco, vamos dizer, esquisito, né? Assim, não era também, não era um trabalho narrativo nem linear. Os corpos tinham uma estranheza, não tanto quanto em 2000. Mas não sei te responder, Leonora, assim, fica uma questão em aberta. Estou sendo super honesta, assim, de não saber muito pensar que termos talvez eu possa usar, né? Eu sempre penso em coreografia como a coreografia que constrói um espetáculo, né? Mas vou pensar mais sobre o assunto. Obrigada. Comentário. Danças é um nome que agrega, né? Em vez de ser companhia de dançar, companhia de danças. E tem uma coisa que eu pensei durante aqui, enquanto você estava pensando aqui, enquanto a Alice falava, que tem uma coisa muito singular também, é muito curioso, né? Hoje, nessa estrutura da dança carioca e também dentro do que a Lia está fazendo na Maré, são danças porque também são corpos, né? E esses são os corpos que não ficam necessariamente de um espetáculo para o outro, que é uma questão que eu também vou ter que abordar, né? Não é a mesma companhia que está lá, que chegou em 2005, praticamente mudou quase toda, né? Então, também são danças, talvez, nesse sentido de corpos que vão mudando, e o corpo que fica é o da Lia, e hoje em dia o da Malha, que é um corpo muito precioso, que é essa bailarina que está há 15 anos na companhia, que eu acho que é uma voz importante, um olhar muito revelador ali dentro. Então, acho que é isso. Tá? Então, o que acontece na passagem da marionete antropomórfica quer dizer, tem uma forma humana, para o objeto, isso aconteceu durante a aula da Lívia. Na verdade, o primeiro objeto que realmente funcionou foi uma marionete, porque eu estava desenvolvendo a torção. Eu comecei a desenvolver, a tentar buscar essa torção, porque quando a gente anda com uma torção. Aliás, até um vídeo de uma pessoa que não tinha braços e pernas, que filmam ele andando, só através da torção da coluna, e tem um físico que estava analisando que as vértebras da coluna, elas funcionam em torção. Na verdade, os discos, eles são formados para realizar a torção. Então, a partir daí, eu crio uma marionete que se movimenta a partir dessa torção. Mas depois vem o fato desses objetos, eu quero que os objetos sejam uma interface de relação entre o participante e o propositor. E quando você entra com uma marionete, ela entra no meio, ela não funciona como interface. Ela tem muita carga de símbolos, de signos, de icônica. É muito forte essa carga. Então, ela estaria, em vez de facilitar na relação, ela vai prejudicar a relação. Aliás, até teve um outro objeto que eu criei a partir de jornais, e que hoje eu me dou conta que eu não tenho que usar os jornais, porque os jornais também têm uma carga de símbolos nas folhas de jornal. Eu tenho que simplificar, tirar
essa carga para poder fazer o corte. E cada objeto de encontro seria um objeto de um corte, de alguma coisa específica. Simplificação, o menos que é mais. Nesse sentido, eu acho que as marionetes ainda talvez tenham alguns objetos ligados às marionetes, mas nesse trabalho de mestrado pode ser que eu, até na aula da Eleonora também você não quis, porque a marionete também tem uma conotação muito forte, é outra direção, a gente entrando com uma marionete. Então, talvez eu esteja preferindo mesmo indo para o lado abstrato do objeto em si, e tem esse fato também que a Lívia falou do chão, da gravidade, que é uma coisa muito simples, a gravidade, mas na verdade a gente não é uma coisa que está sempre presente, mas a gente não se dá conta dessa gravidade. Então, seria uma possibilidade nesse trabalho de mestrado de poder botar um pouco o espelho nessa gravidade, para a gente ver um pouco a gravidade de uma maneira mais simples, como ela sendo presente mesmo, porque a gravidade não é mental, a gravidade a gente não é como ontem o Miguel Velhinho falou sobre o objeto que ele estava fazendo ontem, foi muito interessante. Ele falou que não, um objeto, um corpo, um boneco, ele cai, se você joga, ele cai. Tu não pode fazer, ele cai mesmo, ele não vai dizer, não, por favor, não estou a fim de me machucar, não vou cair, não quero me sujar. O boneco não fala isso, ele cai, ele está totalmente em função da gravidade, a gente não. A gente vai pensar, como é que eu vou, então, eliminar, não sei, mas ainda está em desenvolvimento, mas muito rico. Tem também aliás, esse seminário foi muito importante. Teve até o Monstro de José Gil, o Monstro, tem um livro também interessante. Muitas coisas foram faladas aqui e realmente isso que é importante desse seminário, abrir um pouco a nossa cabeça. Esse ano está sendo muito, muito importante na minha vida. É como se todas as ideias que foram sendo desenvolvidas durante a minha vida, que é muito curta. Você está falando isso também? Vamos. Esse é o Bruno, tá, gente? Eu faço uma pergunta para a Adriana. Eu acho assim, que o objeto é extremamente gigante, assim, no sentido de que ele, a relação da Lia com a maré, assim, esse trabalho que ela faz, assim, de colocar, até colocar também em jogo, assim, esse corpo do espectador de uma forma muito mais radical, assim. E aí eu fico pensando, não sei se você pensou nisso, assim, que talvez para lidar com esse objeto seria necessário um outro tipo de metodologia, no sentido de que seja necessário também colocar o teu corpo também nessa escrita, assim, de uma forma muito mais presente, assim. Eu não sei se você pensa nisso. Sei lá, tem que trabalhar de uma outra forma esse texto acadêmico, que não seja tão distanciado, sabe, tão descritivo, e se colocar mais presente, assim, sabe? Legal você tocar nesse assunto. A gente tem discutido isso muito nas aulas, sabe? Assim, que é um lugar que a gente percebe que, como tem muito artista pesquisador, tem essa possibilidade. Eu tenho um tipo de texto que já é um texto muito mais jornalístico, né, de um jeito, e me interessa muito, não sei se eu vou conseguir, né, sair um pouco mesmo desse lugar e tentar experimentar assim, mas ainda não posso te dizer de que jeito, de que forma, mas esse tá no nosso radar dessa turma, sim, tentar, assim, o João, que está aqui também, que é outro jornalista da turma, tem falado muito sobre isso, nas aulas da Tereza, que são sobre metodologia, a gente tem
tem muito se debruçado também sobre essa discussão, como sair do lugar como sei lá, de um texto mais acadêmico padrão, uma vez que a gente está pensando em arte, pensando em cena expandida, como expandir isso para o texto. E é uma coisa que a Eleonora sempre fala, sabe? E aí eu comecei a pensar, porque nas aulas da Eleonora, em algumas aulas a gente faz uma prática de corpo para estudar corpo. E aí comecei a pensar nisso, né, como eu preparo o meu corpo para escrever sobre corpo. Tenho pensado, ainda não estou realizando, mas estou aberta aqui para essa tarefa. Assim. Me interessa muito, tomara que eu consiga. Não, maravilhoso. É uma briga, porque, né, eu venho de uma escola de jornalista, né, então é um jeito muito, né, de se apropriar, por isso que eu estou falando. Assim, eu estou nesse processo de transformação de um tipo de pesquisa para outra, e aí é tanta coisa junto, né, assim, os meus primeiros trabalhos eles foram muito caretas, né, para usar essa palavra. Né? Vamos ver se daqui para frente, com essa abertura e com essa intenção, né, já até fiz, né, trabalho prático, né, gente? Então, depois disso... Obrigada. Eu queria comentar que eu achei muito legal a forma que eu fiz, surpreendente, de pensar na coisa da marionete, né, conteúdo, da passagem, tudo, e fica aquela coisa da mão, né, mas a mão que, em vez de manipular a marionete, ela veste aquela luva, né, que para mim também teve uma coisa engraçada de parecer aquela plana do pedreiro, parece aquele objeto do pedreiro, né? A luva é bem operária e aquela coisa lisa, então tinha um certo, né, sei lá, segundo operário ali. E a mão, de repente, em vez da manipulação da marionete, que tem um tanto de manipulação mimética, né, de fazer parecer e tal, e de repente parece um contato, uma improvisação, né, mas que não tem, fica na iminência de um contato e chega. Quase lembra, né, você falou dos objetos relacionados da Tia Clark, que você chama de objetos de encontro. E tinha aquele óculos, né, com um espelho tão próximo do olho que não tinha muita distância para a visão, né? E ele os dois espelhos, né, então a imagem que você vê, a imagem que bate no espelho, que bate no outro, você também impossibilita a visão, né, como de um espelho fidedigno, digamos assim. E achei bem interessante a passagem, acho que é muito legal, sabe? De repente, um processo revelar caminhos que você não espera, né? Queria só comentar isso, não sei se você quiser comentar, se você quiser comentar. Realmente, até tinha uma partezinha do texto no final que essa minha técnica de manipulação está facilitando nesses objetos, né? Claro, porque são ângulos, eu até pratico em casa, esse objeto do espelho eu pratiquei em casa, quais são os ângulos bons eu fui praticando, porque é uma técnica que eu desenvolvi, né, de ângulos, de dedos, de coisa. Então, nesses objetos que eu criar, eu vou tentar usar essa técnica e esse lado do pedreiro também é um aspecto muito importante de trazer o trabalho, né, como se fosse um operário. Isso, até a Eleonora também tinha falado sobre isso, que é muito interessante e impressionante porque quando a gente vai lendo autores, vai lendo os outros performances, como nas aulas aqui,
a gente vai descobrindo muita coisa. Então, a gente tem que ir além, né? Não pode ficar nessa. Até, será que a gente pode puxar um pouco mais? Será que a gente pode ir um pouco mais além? Porque não tem sentido a gente ficar nas coisas. Mas é um pouco isso. Eles criam um campo também, eles têm um magnetismo. Tanto é que quando você vai afastar, tanto é que quando você vai afastar, eles estão agarrados. E depois isso eu acho dele guardar no pacote, também acho muito interessante de guardar, botar bonitinho, guardar no pacote. Então a gente insistiu muito para passar a fazer parte do objeto. Ele poder ficar com o campinho dele guardadinho ali, então acho que fez. É isso. E ainda mais esses objetos são realmente coletivos. Eu tive muito input, a Raquel, por exemplo, me ajudou muito, meu filho me ajudou. Esse novo objeto que eu estou criando, que são umas máscaras, falando com as pessoas, é porque eu sou muito cabeça dura, sabe? Então é difícil ouvir os outros, mas eu vou tentando no máximo. Bom, então vamos para a nossa pausa de 10 minutos, porque daqui a pouco tem mais.